Ah, Bem, mais uma vez, Feliz Páscoa. E eu estou feliz de ter aqui nossos amigos, o Tim e a Blair, lá do F-Hop. Tim fez um trabalho incrível aí no intensivo. Quem participou do intensivo, levanta a mão. Vocês gostaram? Então, tem mais, como a Blair, essa semana aí que está entrando. E feliz de estar podendo rever essa família que eu amo muito. A MPC é um lugar de descanso. Amém? Apesar de muito trabalho, é um lugar de descanso. Amém. Vamos lá. Eu não sei se você tem noção do que significa a Páscoa. Talvez você cresceu numa época onde você era proibido de comer carne, né? Quem veio de uma tradição católica, e você passava a semana toda comendo peixe e assistia o filme na TV sobre a crucificação, não é isso? A história de Jesus. Passaram vários filmes sobre a história de Jesus, e você era proibido de falar toda e qualquer palavra ou o nome de Deus em vão, ou senão você pegava, apanhava. Para não pregar nada, senão você estava pregando Jesus. Assim, é verdade. Então, talvez você cresceu nessa tradição. E depois você tomou consciência um pouco mais do que de fato é esse período, o que é esse dia, mas ainda assim fica um vácuo ou uma lacuna quando se pergunta sobre a Páscoa. Você fala assim, a morte e ressurreição de Jesus, porque Ele me salvou. E a pergunta que não quer calar é, Ele salvou você de quê? Que salvação trouxe Cristo, ou Cristo conquistou para você? Sabe, nós não temos consciência disso. Nós não compreendemos sequer a questão da ressurreição. Você pensa, não, a Páscoa está relacionada com a morte e a ressurreição de Jesus, e por isso nós nos deslocamos de um lugar para um outro lugar, e eu estou esperando a morte, ou esperando um momento para poder entrar nesse lugar, para nunca mais sair. Bem, então, na verdade, esse é o pensamento do senso comum que os cristãos têm a respeito da Páscoa. Quando, na verdade, a profundidade e a dimensão do que é isso nos leva a sermos desafiados a ir mais profundo na compreensão do que é a Páscoa. Eu considero a Páscoa uma das festas mais importantes do calendário cristão. Na verdade, hoje, eu não vou conseguir nem dar 10%, nem 5% do que é tudo isso. Precisaria ir alguns domingos conversando com você para chegar nesse momento. Para chegar um momento final sobre o que significa a Páscoa do Senhor. Então é por isso que num calendário cristão você tem, por exemplo, o Natal, que é a encarnação, né? Deus em carne, Emmanuel, Deus conosco. E aí você vai construindo um pensamento de mensagens para chegar na Páscoa, para poder você compreender toda a história e a construção do que é isso. Então hoje eu vou tentar te dar um apanhado histórico do que é a Páscoa e a realidade ao qual nós estamos inseridos. E precisamos, como igreja, compreender isso. Você não pode considerar-se discípulo de Jesus e não compreender o que é a Páscoa. Qual a realidade que você está inserido? É inaceitável um cristão não compreender o lugar que ele está em Cristo. Só falar, ele me tirou do inferno e me levou para o céu. Isso é, na verdade, gente, isso é muito raso. E sendo bem sincero com você, nem bíblico isso é. Só para você entender.
Nem bíblico isso é. Nós aceitamos porque nós entendemos a intenção por trás. Mas nem bíblico isso é. Porque é muito mais profundo. Não dá para resumir só isso. Então, vamos lá. A Páscoa, ela tem, dentro da história, tem início lá no Êxodo 12, né? E eu não vou ler com você agora, não. Só anota para depois você dar uma lida. Eu separei outros textos para você. Está relacionado com o livramento que Deus deu ao seu povo no Egito. O Senhor levantou Moisés para tirar o seu povo da escravidão e da opressão egípcia. E aí houve uma resistência de Faraó para a saída do povo do Egito. E o Senhor começou a mostrar que Ele era um Deus diferente dos outros deuses. Deixa eu dar um apanhado histórico do pensamento do que estava na mente do povo no Egito. O povo ficou em cativeiro por muitos anos. Eles ficaram em cativeiro por vários anos. E na mente deles, o Deus de Moisés era como os outros deuses. E qual era a mentalidade de deuses do povo do Egito? Era o seguinte. Na verdade, os homens trabalhavam para os deuses. E os deuses se alimentavam do trabalho dos homens. Então isso vinha de uma cultura mítica babilônica, que adentrou e se enraizou na cultura daquele povo. Então eles tinham que trabalhar para que os deuses se alimentassem. Quando Deus levanta Moisés e quando Deus começa a sinalizar Moisés, eu quero que você tire o meu povo da escravidão e você vai caminhar e levá-los para uma terra. E eu quero que você me apresente a esse povo. Tanto que Moisés pergunta o nome de Deus e Deus fala, eu sou o que sou. O nome que Deus dá para ele mesmo, para Moisés entender, na verdade é impronunciável. Nós chamamos hoje de Jeová, mas isso está muito distante do que é mesmo. Na verdade, Jeová foi uma retradução do que é o nome de Deus. Eu não sei se eu vou acabar com alguns pensamentos, não sei. Mas Jeová não existe na Bíblia. Tá bom, gente? Não existe o nome Jeová, biblicamente falando. Sim, Jeová, nós aceitamos, porque se tornou parte da linguagem santa do crente. Eita, Jeová é bom, né? Sangue de Jeová, enfim. Mas o nome mesmo, dentro das Escrituras, não existe. Nem mesmo, por exemplo, Yahvé, ou Yahweh, chega próximo ao nome. Até porque dentro da linguagem do alfabeto hebraico não tem vogal, não tem vogais, por exemplo. Imagina você pronunciar Y, H, W, H, Y. Pronuncia. Então assim, é complicado. E aí Deus fala para Moisés, eu sou o que sou. Fala para o povo que eu sou. E ele não quis dar um nome também para poder não definir Deus naquele nome. Ele mesmo naquele nome. E aí chega Moisés e fala, o eu sou vai tirar vocês daí. Mas o eu sou é como os outros deuses, que nós vamos ter que trabalhar para eles. E Moisés fala, não, espera, a grande diferença do eu sou para os deuses que vocês conhecem, é que o eu sou trabalha em favor dos homens, não os homens precisam trabalhar em favor dele. E aí começa, o eu sou, começa a trabalhar em favor dos homens, e um dos trabalhos do eu sou em favor dos homens é o livramento. Começa a acontecer as pragas do Egito,
o governo, né, o poderio egípcio, estavam resistindo. E aí chega uma praga onde os primogênitos iriam morrer. Você vai conferir isso em Êxodo 12, tá bom? Estou fazendo um resumo para você da história. Mas Deus pede para eles fazerem algo. O povo do livramento, o povo que vai sofrer e que vai passar por esse livramento, para imolar um cordeiro sem nenhuma mancha, pega o sangue e vai aspergir esse sangue, ou passar esse sangue nos umbrais das portas, janelas. Porque quando o anjo da morte passasse naquela noite, e ele observasse esse sangue nos umbrais, ali não ia acontecer o juízo. A praga não entraria naquele lugar, ele passaria. Mas o lugar onde não teriam sangue nos umbrais, todos os primogênitos morreriam. Preste atenção nisso. E aconteceu que o povo fez como Moisés pediu, passaram o sangue, e naquela noite não falhou. Fala que o anjo do Senhor, olha só, o anjo do Senhor, não fala que o diabo passou. Okay? Vou repetir mais uma vez, não foi Satanás que passou naquela noite pelas casas. Fala que o anjo do Senhor veio e passou por aquela região, e todas as casas que estavam com o sangue, não aconteceu nada. E os primogênitos morreram, os outros que não tinham. E ali houve um temor muito grande, e uma liberação para o povo. E Deus, quando o povo é liberado, Deus pede para o povo fazer algo. Deus fala com Moisés, pede para o povo celebrar a Páscoa. E ele chama esse dia, e ele dá detalhes como ele queria que fizesse. E ele chama esse dia da passagem de Páscoa também. E na verdade o nome Páscoa significa passagem. Lembrando o momento da passagem do anjo do Senhor, ou o anjo da morte, sobre o Egito naquela época. Tão grande foi o livramento. Sim, o povo é liberado, passa por toda aquela batalha, mesmo assim é uma resistência egípcia. O mar se abriu, o povo passou, né? E tem várias canções aí que você pode vir na mente agora, né? Faraó morreu, Israel chegou primeiro, o Senhor é Deus, enfim, vai embora. O Senhor livrou o povo, e o Senhor pede, vão para o deserto, celebrem uma festa no deserto. Ok? E ali, todo estrangeiro que chegar, eles precisam ser acolhidos e participar da Páscoa com vocês. E essa Páscoa vai servir como memorial. Memorial. E o povo entendeu isso, porque Deus deu isso ao povo como um estatuto eterno. Celebrem isso para sempre. Isso vai ser celebrado para sempre. Como Deus, o Eu Sou, é o Deus que trabalha em favor dos homens, não é como os outros deuses. Lembra como quando o profeta falou assim, desde a eternidade nunca se viu um Deus que trabalha em favor daqueles que o temem, o amam, ou que reverenciam o seu nome, como está lá. Ele estava fazendo menção a esse momento. Só que isso foi apenas uma história, ou um momento na história do povo de Israel? Não, na verdade isso estava apontando para toda a história da humanidade. Estava apontando do que Deus ia fazer em um período, em uma época, em um momento. O povo desobedeceu, reclamou bastante. Deus, como um Deus de provisão, estava sempre trabalhando em favor dos homens, e os homens reclamando bastante. Observa a história de Israel no deserto. Deus não poderia deixar aquele povo entrar na terra daquele jeito, com esse coração. Não ia deixar. Porque uma das marcas de um povo que compreendeu o sacrifício e o livramento é a gratidão.
gratidão tinha que brotar do coração do povo. Deus não ia deixar um povo ingrato entrar na terra. Por quê? Porque é o mínimo que você deve ter para começar a compreender toda a obra do grande Eu Sou. É gratidão. E o povo ingrato ficaram rodando no deserto. Moisés, quantas vezes teve que ir na presença de Deus, interceder pelo povo. Teve um momento que Deus ia destruir o povo e Moisés falou assim: olha, não é o meu povo, é o teu povo. Eu estou aqui por causa do teu povo. E tem um momento nessa história, nessa narrativa incrível, em que Moisés está muito cansado, ele sobe no Sinai, né? E é aquele momento onde Deus dá a lei, mas há um momento que Deus pede para ver a glória dele, que Moisés pede para ver a glória de Deus. Lembra disso? Quem lembra dessa passagem? Então, Moisés fala ao Senhor: não me faça sair desse lugar se o Senhor não for comigo. E eu peço uma coisa ao Senhor: mostra-me tua glória. O Senhor falou assim: eu vou fazer passar diante de você toda a minha bondade. Colocou Moisés numa fenda, e a palavra diz que ele passou de costa, né? A sombra do Senhor passou por Moisés, e ele fez passar toda a bondade. Naquele momento Moisés sai daquele lugar, tocado, resplandecendo, e ele sai. E o interessante dessa passagem, isso tem a ver com a Páscoa também, é que o Moisés que desce daquele lugar é um Moisés totalmente diferente do que subiu. E parece que é um Moisés totalmente desinteressado em entrar na terra. Eu sei que aconteceu algo nessa narrativa e que Deus puniu a Moisés. Obrigado, Marquinhos. Você vai casar muito bem um dia. Os irmãos que não conhecem a história, depois procurem saber, tá bom? Mas vamos lá. Teve uma época que era uma briga para entregar um papel ou água, porque recebeu a benção do casamento. Celso já casou. Tá vendo? Celso casou. A esperança para o ferido. Tô brincando, Celso. Tô brincando. Gente, então, Moisés que subiu é um Moisés diferente. Que desceu é um Moisés diferente. Parece que desinteressado com relação à terra prometida. E nessa narrativa, aconteceu algo que Moisés é punido, e Deus fala a Moisés: por causa do que você fez, você não vai entrar na terra. Mas parece que Moisés não está muito aí de entrar na terra, não. O que aconteceu ali no Sinai para que Moisés ficasse desinteressado de entrar na terra? Deus fala que vai passar toda a bondade diante de Moisés. Mais adiante nos evangelhos ou nas cartas de Paulo, ou até mesmo o autor de Hebreus, que nós não sabemos, talvez Paulo ou outros irmãos, é mais provável que não seja Paulo, ele vai falar que Cristo é a bondade expressa, a plenitude da bondade de Deus. Digo eu, não as Escrituras, tá bom? Que eu acho que Deus deu um avant-première da cruz para Moisés ali no Sinai. Ele basicamente mostrou o que aconteceu ali no Egito, ia acontecer numa época na história, onde o próprio Deus viria em carne, ia habitar entre nós, ia ter uma repetição do que aconteceu no Egito, agora numa dimensão muito maior, não apenas para o povo de Israel, mas pelo cosmo inteiro. E acontece que Deus pede para o povo celebrar a Páscoa, e até hoje o povo judeu celebra a Páscoa. E na mesma narrativa, Deus dá detalhes como Ele quer que a Páscoa seja celebrada, com cordeiro, com ervas amargas, enfim. Ele vai construindo todo um pensamento. E o povo judeu celebra até hoje assim, e me parece que essa é a Páscoa que Jesus pediu para celebrar com os discípulos. Chega um momento que Jesus entra em Jerusalém, e Ele olha para os discípulos e Ele fala assim: eu quero celebrar a Páscoa com vocês, eu quero
comer a Páscoa com vocês. Reserve um lugar e preparem tudo, porque eu vou sentar com vocês e nós vamos ter esse momento. E vocês vão compreender do que eu estou falando, porque até o presente momento, os discípulos não tinham compreendido o que Jesus estava falando acerca dele mesmo e da sua obra. E Jesus celebra a Páscoa como um bom judeu, como na tradição judaica. E é muito interessante compreender toda essa história, e o que está por trás de todos esses elementos, ok? Para nós entrarmos na ideia do que foi a obra de Cristo na cruz e na ressurreição, nós precisamos compreender toda essa narrativa da história de Israel, do livramento, e o que significa a Páscoa para o povo judeu, e o que significou a Páscoa para Jesus e os discípulos, correto? Jesus pede para os discípulos prepararem a Páscoa, eles prepararam, e nós, tradicionalmente, como comunidade, todo ano, nós fazemos essa ceia, como teoricamente, ok? Como nós compreendemos na história, como Jesus fez essa ceia e como o povo judeu estava fazendo essa ceia. Então hoje eu queria convidar os irmãos que vão estar distribuindo para vocês os elementos da ceia, que você te dá continuidade na mensagem, ok? Pegue um e aguarde aí. Deus pediu para o povo celebrar de uma maneira, deu a eles os elementos, pediu que isso fosse feito como um memorial, e como uma festa, como um memorial perpétuo. E para o povo judeu, celebrar a Páscoa é solenizar todos os anos a sua libertação da escravidão do Egito, bem como o livramento dos seus primogênitos. Todos os anos a festa da Páscoa, para os filhos de Israel e das gerações futuras, tem essa ideia de livramento e libertação. Esses elementos todos, eu vou já falar sobre eles, fazem parte da Páscoa do Senhor, e me parece que também foi a última Páscoa, a última ceia que Jesus tomou. À medida que nós vamos avançando, eu vou explicando cada elemento para vocês. Você pode abre aí a caixinha. Ok, gente. Abre e olha para cá, ok? Tá bom? Vamos lá. Para o povo hebreu, para o povo judeu, esse é um momento muito precioso. Eles sentam em família e o chefe da casa vai ler a história do livramento, para que as crianças aprendam como uma tradição. Observe, por favor, preste atenção, todo mundo. Okay? Aprendam como uma tradição o que o Eu Sou fez pelo seu povo. E o que Deus
vai continuar fazendo por eles, porque o Senhor que prometeu, Ele não mente e Ele vai cumprir todas as suas promessas. Mas tem todo um ritual, e esses elementos têm, cada um deles tem um significado extremamente importante para o povo judeu, mas para nós, tem esse significado histórico, mas nos levam à compreensão profética das coisas, ok? Primeiro, existe aqui um copinho que isso aqui não é alcatra, tá bom, gente? Isso é cordeiro mesmo. Isso é o cordeiro, ok? Então, dentro dos elementos da ceia, tem o cordeiro pascal, ou o cordeiro da Páscoa, que lembrava a proteção e o livramento do primogênito, onde que eu já narrei para vocês da casa dos filhos de Israel. Quando cada família israelita aspergia o sangue do cordeiro nas ombreiras, nas vergas das portas, era uma lembrança e uma comemoração deste maravilhoso livramento. Todas as vezes que eles comiam o cordeiro, no coração deles, o coração deles transbordava de gratidão pelo livramento dado por Deus. Agora que interessante, mais tarde você vai ver cordeiro aparecendo como um símbolo de livramento, e depois Cristo é chamado de o Cordeiro de Deus. No encontro, João Batista encontra Jesus e ele aponta e fala assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu quero que você desconstrua um pouquinho, porque tem gente quando pensa a ideia mundo, pensa só pessoas. Quando João falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está falando, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do cosmos, de toda a realidade, não só da humanidade, certo? Porque o projeto de Deus de restauração é um projeto de restauração de toda a terra, ok? Jesus morreu em resgate de toda a sua criação, não apenas dos homens. Lógico que os homens estão inseridos nisso, mas é toda a criação. E aí João aponta, fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está falando, o que aconteceu no Êxodo, que está na memória de vocês, agora está acontecendo novamente, numa dimensão bem maior, não mais um livramento do Egito ou de um povo, mas um livramento de todo o cosmos. Captou aí? Entendeu o que é isso? Então, eu convido você a participar do Cordeiro agora. Espero que você encontre um pedaço que tem para mastigar bem legal. Ok? Participa. Comendo um cordeiro cedo pela manhã. Não tão cedo, mas não, né? 10h45. O outro elemento são os pães asmos. Peguei isso aqui. É um pão sem fermento. Lembrava a saída urgente de Israel da terra do Egito. Esses pães asmos também representam a separação entre os israelitas remidos e os egípcios. Também chamado de pão da aflição. Por que chamado de pão da aflição? É porque representa o sofrimento dos filhos de Israel e a saída às pressas do lugar da opressão. Então, quando o povo hebreu come do pão asmos, ele lembra que esse é um pão da aflição. Ok? Participa aí.
Um outro elemento dentro da ceia, bem interessante, tá nesse copinho aqui, que é a água salgada. Lembrava as lágrimas derramadas pelos israelitas durante os seus anos de escravidão no Egito. Então, tem todo um memorial aí, gente. E aí, como eles fazem, como com certeza Jesus fez com seus discípulos. Você pega a erva, tem uma folhinha verde, ok? Você mergulha dentro da água e você come. Pode comer. Tem gente pensando, como não? Come. Fica tranquilo. Pode comer. Se lembra e lembra o choro de pensar num Deus que tinha prometido, mas eles estavam presos. E onde estava esse Deus? Então eles choravam lembrando da promessa, mas estavam em escravidão. Um outro elemento aqui é a sopa de fruta, né? Nós chamamos salada de fruta, mas para eles é a sopa de fruta. Lembra as massas e os tijolos que os filhos de Israel tinham de preparar na terra do Egito. E também lembra um novo momento de construção para o Deus que prometeu a terra prometida. Então, foi preparado como era preparado mesmo. Então, por favor, pode comer. Tem gente querendo mais, né? O outro elemento na verdade não tem um relato da exata erva que usavam na sua época, mas dependendo da tradição da casa, eles utilizavam as ervas amargas, que lembravam as amarguras da escravidão e a dor e o sofrimento de ainda estar em prisão. Tá? Então você tem aí que é chamado de erva amarga para o povo judeu. Pode morder, mas morde bem mesmo assim. Mastiga bem. Mastiga mais um pouquinho, é bom. Mais um pouquinho. Não coma nada, calma, segura aí. Então, isso lembrava as amarguras da escravidão no Egito. E um outro elemento é o cálice de vinho. Você tem aí. Calma, não toma ainda. Deixa eu explicar para você. Eu sei que você quer tomar. Segundo a cultura judaica ortodoxa, o vinho lembrava as promessas. E existiam 4 promessas que o vinho representava para o povo judeu. Primeiro eu vos tirarei da carga dos egípcios, vos livrarei da servidão, de sua servidão, eu vos resgatarei com braços estendidos e grande juízo, e vos tornarei o meu povo. Vos chamarei o meu povo. Então todas as vezes que eles tomavam vinho, eles lembravam dessas 4 promessas. Ok? Então até hoje, o judeu que espera o retorno do Messias, lembra da Páscoa, lembrando dessas 4 promessas. Então, seguindo uma tradição, nós vamos tomar o vinho. Vou tomar um cálice maior. Desculpa. Você pode tomar o vinho. Agora o interessante
que na última ceia, Jesus pega o pão e faz a comparação desse pão com o seu corpo, que vai ser entregue, que vai ser quebrado. E aí eles pegam o vinho e chama que esse é o cálice da nova aliança. E dentro da tradição é comparado ao seu sangue. Quieto um pouquinho, gente. Olha para cá, por favor. Que é comparado ao seu sangue. Nós participamos um pouquinho dessa ceia histórica, ok? Agora, o nosso entendimento não é um entendimento apenas de lembrança, mas de esperança. Porque isso nos leva à compreensão que Deus já estava falando na história o que Ele ia fazer numa Páscoa há 2000 anos atrás, naquela área da Palestina, em Jerusalém. O que Ele ia fazer há 2000 anos atrás. E o incrível nisso tudo é que a morte de Jesus é a Páscoa para toda a criação. O Cordeiro que foi entregue não é apenas o livramento de um povo, mas a esperança de redenção de toda a terra. Entenda isso. Gênesis capítulo 3, fala de uma promessa que Deus dá à mulher depois da queda. E se o homem não tem consciência de qual é a condição daqueles que não estão em Cristo, ou qual era a condição deles antes de estar em Cristo, ele nunca vai compreender do que é esse resgate. O homem caiu, a queda afetou o homem e afetou toda a terra. Você vai perceber que a terra foi amaldiçoada por conta da queda. E a partir da queda, Deus começa a revelar o seu plano de resgate. Ok? E a história do povo hebreu no Egito faz parte desse plano. Tudo isso está apontando para um momento. Qual o momento da história? Tá? O momento da história é que Deus vem em resgate daqueles que são seus, correto? E de toda a terra, todo o cosmos. Mas para isso ser compreendido, você precisa entender que teve uma perda, perdeu-se algo. O homem caiu, a terra foi afetada por isso. Olha só que Gênesis 3,15 fala: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essas palavras são ditas por Deus à serpente, que é Satanás, por ocasião que se induziu Adão e Eva ao pecado. Em parte nós vamos ver o significado delas. Essa inimizade, Deus já estava falando sobre aquele que vinha para resgatar. Deus já estava falando que do ventre da mulher Ele ia trazer o Redentor, o Salvador. E que Ele ia ser chamado Cordeiro de Deus, que ia lembrar a Páscoa egípcia, mas agora é uma Páscoa para o cosmos, a Páscoa para o mundo. Agora, gente, o que foi a crucificação? O Cordeiro de Deus, o sacrifício. O que significa a cruz? Apenas um homem que não teve pecado sofrendo? Não, você precisa entender o que foi a cruz. Nós não podemos sair hoje daqui sem entender o que foi a obra da cruz. A obra da cruz não foi para que um dia um povo se tornasse evangélico. Você tem que entender isso. A obra da cruz não foi para um dia você fazer parte de uma igreja e de vez em quando tirar o senso de culpa da tua mente, do teu coração. A obra da cruz é muito mais profunda. E eu estava pensando como eu vou transmitir para eles a obra da cruz. Porque não é apenas o Deus resgatando, mas tem a ver com uma construção que vai ser estabelecida sobre toda a terra. Tem a ver com esperança também.
dívida, justiça. De como eu vou fazer isso? E aí, há 2 dias atrás, eu gosto muito de um teólogo chamado Peter Leithart. E eu fui ler, eu vou sempre ler o blog dele. E eu encontrei no blog do Peter Leithart, ele falando sobre a cruz. E eu pensei, não, melhor. O que ele escreveu aqui é o que eu quero falar. E eu não vou falar como se isso são minhas palavras. Ok? Então, eu vou pedir para a Raquel vir, eu pedi para projetar o texto. Ela vai ler, porque eu achei isso fantástico. E eu peço que você preste atenção. Por favor, se você está com a tua mente em um outro lugar, traz a tua mente para cá um pouquinho. Porque esse texto não é só poético, mas ele é profundo sobre a obra da cruz. O que significa a cruz para nós? Essa comunidade precisa entender que a cruz não é apenas a salvação, e não é a salvação do inferno para o céu. É muito mais profundo, tem a ver com o sentido do Evangelho e da grande comissão também. Ok? Então, Raquel, vem. O título é assim, Jesus Cristo, este crucificado. Tá? Vamos lá. À medida que ela for lendo, ele vai colocando no telão aí, tá bom? 1 Coríntios 2:2. Porque decidi nada saber entre vós, senão é Jesus Cristo e este crucificado. Paulo decidiu não saber nada, senão é Jesus Cristo. Isso é suficiente? O que é a cruz? Ela é grande o suficiente para preencher o universo? A cruz é a obra do Pai, que deu o seu Filho em amor pelo mundo. A cruz é a obra do Filho, que não se apegou ao ser igual a Deus, mas deu a si mesmo numa morte vergonhosa. A cruz é a sombra do Espírito, através de quem o Filho oferece a si mesmo ao Pai e é derramado pelo lado traspassado do Filho glorificado. A cruz demonstra a altura e a profundidade e a largura do eterno amor triuno. A cruz é a luz do mundo. Na cruz, Jesus é o firmamento, mediando entre o céu e a terra. A cruz é a primeira das árvores frutíferas. E na cruz, Jesus brilha como a brilhante estrela da manhã. Na cruz, Jesus é o doce incenso subindo até o céu. E ele morre na cruz como o verdadeiro homem que traz o descanso sabático de Deus. Adão caiu por uma árvore, e por uma árvore ele foi salvo. Numa árvore, Eva foi seduzida, e por uma árvore a esposa foi restaurada ao seu marido. Numa árvore, Satanás derrotou Adão. Numa árvore, Jesus destruiu as obras do diabo. Numa árvore, o homem morreu, mas pela morte de Jesus nós vivemos. Numa árvore, Deus amaldiçoou, e através de uma árvore, maldição, deu lugar a uma bênção. Deus exilou Adão da árvore da vida. Numa árvore, o último Adão suportou o exílio para que pudéssemos herdar a terra. A cruz é a árvore do conhecimento, a árvore do julgamento, o lugar do julgamento deste mundo. A cruz é a árvore da vida, cujas mudas plantas pelo rio da Nova Jerusalém produzem a cada mês o seu fruto e folhas para a cura das nações. A cruz é a arca de madeira feita por Noé, o refúgio para todas as criaturas da terra, a garantia de uma nova aliança de paz e da restauração de Adão. A cruz é a arca que carrega Jesus, o maior Noé, como toda a sua casa. Através do dilúvio, do batismo, da morte, para a segurança da nova criação. A cruz é a oliveira de Israel, na qual o verdadeiro Israel morreu por causa de Israel. Por gerações, Israel adorou a ídolos debaixo de toda a árvore verde. Israel derrubou árvores, queimou a madeira como combustível e moldou o resto em um ídolo para adoração.
Nos últimos dias, o idólatra Israel derrubou árvores, queimou a madeira como combustível e moldou o resto numa cruz. A cruz é o clímax da história de Israel, no modo em que os líderes de Israel se juntam para escarnecer, como seus pais haviam feito, seu rei longânimo. A cruz é a árvore do império, onde Jesus é executado como um rebelde contra o império. Ela é a árvore da Babilônia e de Roma e de todos os principados e potestades que não querem outro rei senão César. Ela é a árvore do poder que gerou inumeráveis cruzes para executar inumeráveis mártires. Mas a cruz é também o estandarte imperial da quinta monarquia, o Rei de Deus, que cresce até se tornar a maior de todas as árvores da floresta, repouso para as aves do céu e as feras do campo. A cruz é o cajado de Moisés, que dividiu o mar e levou o povo de Israel a seco através dele. A cruz é a madeira jogada nas águas de Mara para tornar água amarga em água doce. A cruz é a haste sobre a qual Moisés ergueu uma serpente no deserto, como Jesus foi erguido para atrair todos os homens a si mesmo. A cruz é a árvore de maldição, pois maldito todo aquele é pendurado no madeiro. Na árvore da maldição foi colocada o padeiro, chefe do Egito, hoje a árvore da vida. Na cruz da maldição foi pendurado o rei de Ai e os 5 reis do sul. Mas agora o rei da glória, o maior filho de Davi. Na cruz da maldição foi pendurado Amã, o inimigo que buscou destruir Israel. Mas agora o Salvador de Israel, aquele maior que Mordecai. Jesus leva sobre si a maldição e o peso da aliança para levar para fora a maldição. A cruz é a arca de madeira da nova aliança, o trono do Salvador exaltado, o baú do tesouro selado, mas agora aberto amplamente para exibir os dons de Deus. Jesus, o maná que desceu do céu, Jesus, a palavra eterna, Jesus, o cajado germinante. A cruz é a arca em exílio entre os filisteus, sendo conduzida em triunfo, mesmo em território inimigo. Jesus havia falado contra o templo, com seus painéis e pilares feitos de cedro do Líbano. Ele predisse que o templo seria cortado e queimado até que não ficasse pedra sobre pedra. Os líderes do templo haviam feito do templo mais um ídolo de pedra e madeira, e permaneceram assim, mesmo à custa de destruírem o Senhor do templo. Ainda assim, a cruz se torna o novo templo. E no Calvário, o templo é destruído para ser reconstruído em 3 dias, onde judeus e gentios se unem em adoração. A cruz é o templo do profeta Ezequiel, de onde flui água viva para renovar o deserto e refrescar a água salgada. A cruz é a madeira no altar do mundo, onde é colocado o sacrifício para acabar com todos os sacrifícios. A cruz é a madeira onde Jesus é queimado em amor por seu Pai e por seu povo. O combustível da sua ascensão em fumaça como um cheiro suave. A cruz é a madeira nas costas de Isaque, subindo Moriá com seu pai Abraão, que crê que o Senhor proverá. A cruz é a madeira de cedro queimado com fios de escarlate e isopo para a água da purificação que limpa da poluição da morte. A cruz é plantada numa montanha e Gólgota é o novo Éden, o novo Ararat, o novo Moriá. É o maior Sinai, onde Yahweh exibe sua glória e pronuncia sua palavra final, uma palavra melhor que a palavra de Moisés. Ela é maior que Sião, a montanha do grande rei. Ela é o climático monte da transfiguração, onde o Pai glorifica o Filho. O Calvário é o novo Carmelo, onde o fogo de Deus caiu do céu para consumir o altar vivo de 12 pedras, para libertar as 12 tribos e transformá-las em pedras vivas. Plantada no topo do mundo, a cruz é uma escada para o céu, com anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem.
A cruz rasga Jesus e o véu para que através da sua separação ele pudesse destruir o muro divino que separava Yahweh do seu povo e o judeu do gentio. A cruz estende-se para abraçar o mundo inteiro, alcançando até os 4 cantos da terra, os 4 ventos dos céus, os pontos da bússola, desde o mar até o rio e desde o Lebo-Amate até o ribeiro do Egito. É a cruz da realidade, o símbolo do homem, esticando-se como o homem entre o céu e a terra, distendido entre passado e futuro, entre o interior e o exterior. A cruz é o ponto crucial, a encruzilhada, o nó torcido no centro da realidade, para onde leva toda a história anterior e de onde flui toda a história subsequente. Por ela sabemos que toda a realidade é cruciforme. O amor de Deus, a forma da criação, o labirinto da história humana. Paulo decidiu não saber nada além de Cristo crucificado, mas isso era suficiente. A cruz era tudo o que ele sabia na terra, mas conhecendo a cruz, ele e nós sabemos tudo o que precisamos. Não conhecer a cruz é caminhar de uma maneira irresponsável e talvez debaixo de um ídolo. Não existe outra maneira de viver ou ser discípulo senão pela cruz. A cruz é central para a vida cristã. Na cruz acontece a violência que nos traz a paz. Jonathan Edwards fala que um cristão verdadeiro é um cristão com seus pés sobre uma poça de sangue, onde ele olha para baixo e percebe que não existe realidade para ele, senão ser crucificado com o Cristo que já foi sacrifício por nós. Mateus 27 narra todo o caminho e o momento da crucificação. E é impossível, se você de fato é um cristão, não ser chocado por isso. 27:33 fala assim: chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa o lugar da caveira, deram-lhe beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Depois o crucificaram e repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. Deus encarnado, 100% homem e 100% Deus, homem de dores, leva sobre si toda uma maldição que estava sobre a terra. A violência que o homem sofrera e a punição que ele ia sofrer no final cai sobre ele. Quando o apóstolo Paulo fala, ele nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, ou o reino do Filho amado. Estávamos mortos no pecado. E tem uma figura que eu amei, isso demonstra um pouquinho do que foi a cruz para nós. Nós estamos aí, o Filho de Deus, na cruz, entra nas profundezas e nos resgata da morte. Ele se faz maldição e morte por nós. Eu e você estamos nessa condição. Mesmo você vivo, teoricamente, fazendo o que você faz, se não está em Cristo, essa é a sua condição. Mas Ele, a cruz, como você leu, que o Peter falou, ela é central para a vida cristã, porque não é apenas o resgate de um povo, mas o resgate de toda uma existência.
toda uma existência. O 45 diz: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso, diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e deram vinagre para beber. E colocando na ponta um caniço, deram de beber. E outros, porém, diziam: vejam se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando em outra vez com grande voz, entregou o Espírito, e eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fendeu-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saíram do sepulcro depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Deus encarnado, agora crucificado violentamente por nós, na sua morte na cruz, toda a terra é afetada. Mas é exatamente por essa morte que nós somos resgatados. E nós, se existimos hoje, existimos por causa dessa morte. Ele vem, se faz homem, entra na história e nos resgata para a sua existência. Agora, isso não para por aí. Isso não para por aí. Porque a cruz não fala só de um momento de perdão, de resgate para o agora. Fala de justiça. Porque 3 dias depois, algumas mulheres foram ao templo e não encontraram mais nada. Mas um anjo apareceu e falou algo que toda a terra esperava: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? É impossível ser um cristão e não ser afetado por essa realidade. Ele ressuscitou. E na ressurreição, Ele traz consigo a nossa realidade e a esperança. Paulo fala: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Isso quer dizer o quê? Que a esperança cristã está naquele dia onde esse que morreu na cruz volta, escrito em sua coxa: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E sabe o que é o interessante? Historiadores, tradutores, exegetas bíblicos falam que no momento da crucificação houve um silêncio sobre toda a terra depois de todos esses acontecimentos. Um silêncio sobre a terra. E aí, para muitos, o Messias estava morto. Okay? Ele morreu. Tanto que essa era a mente daqueles que estavam no caminho de Emaús. Nós esperávamos que ele restauraria o reino a Israel, mas não foi dessa vez. Ele morre, já se passaram 3 dias e nada aconteceu. Mas como o Eugene Peterson fala, não é porque nada foi falado, não quer dizer que nada foi feito. É exatamente no silêncio que todo o cosmos se regozijava e os céus celebravam. Aquele que entrara na sala do trono pegava o livro, abria e era digno de desatar os selos. Os céus choravam, a humanidade não estava entendendo muito, mas a criação celebrava. Ele abre o livro, os céus celebram. João chorava copiosamente e
vem alguém e fala para ele: não chora, porque o leão da tribo de Judá venceu. E ele observa aquele homem, ele fala de uma figura muito estranha, mas nas mãos dele tinham marcas, e essas marcas pareciam que ele tinha sido morto, mas ele não estava morto. É nessa existência que nós precisamos olhar, e nessa realidade que nós precisamos olhar a Páscoa. A Páscoa não é um momento de sair do inferno para o céu. É um momento de ver que Deus entrou na história e fez o que nenhum homem podia fazer. E sabe qual é a esperança cristã? É o que Paulo fala, que se com Cristo morremos, com Ele ressuscitaremos. Um dia tudo isso vai estar completo, quando o céu se abrir. E repetir essa cena de Mateus 27, 52. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Assim como nós esperamos esse dia, há santos que dormem no Senhor nesse momento, esperando o dia que os céus vão se abrir e eles vão entrar para sempre nessa realidade. Inclusive o homem que escreveu boa parte dessa compreensão, Saulo de Tarso, que foi resgatado para a existência de Deus, espera esse momento onde os céus vão se abrir. Irmãos, não reduzam a Páscoa e a obra de Jesus a um mero linguajar evangélico. Não faça isso, recuse. Entenda, estar em Cristo é viver uma vida, uma existência real, e com a esperança que o amanhã nos traz e nos reserva coisas incríveis. Se com Ele morremos, com Ele ressuscitaremos. Baixe sua cabeça. Pai, dessa manhã, eu quero fazer um pedido ousado nessa manhã. Que a compreensão da cruz adentre a mente e o coração dos meus irmãos nessa manhã. Que todo o sinal na história de Moisés, com Abraão, com Noé, com Davi, eram apenas sombras do que ia acontecer anos depois, no Gólgota, onde o Senhor, segundo o profeta Isaías, falou que o Senhor seria traspassado, que o castigo que ia nos trazer a paz ia estar sobre o Senhor, que aquilo que nos sara ia estar sobre o Senhor, e que a esperança do amanhã ia ser conquistada pelo Senhor. Pai, nos livra de um cristianismo raso, doentio, firmado em simbolismos que não traz a realidade. Nos leva à compreensão real do que é a cruz. Que cada cristão aqui, ao acordar pela manhã, ao olhar para os seus pés, observe que eles estão sobre uma poça de sangue. E ao olhar para os céus,
eles lembrem que um dia esse céu vai se abrir e o Redentor, que agora vem como justo juiz, vem nos levar para entrar numa realidade, na verdadeira Shalom. Não se aparte de nós a verdadeira esperança, que Cristo em nós, em vós, a esperança da glória, e que aquele que prometeu é fiel para cumprir. E se nessa manhã existe alguém que não tinha noção do que era a obra da cruz, que ele seja convencido pelo teu Espírito e ele possa ser recebido na família daqueles que vão ver esse grande dia com um grande gozo e não surpresa. Convido você a ficar em pé. Efésios 2 nos dá um pequeno vislumbre dessa realidade. Efésios 2:11 fala assim: portanto, lembrai-vos que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos a alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, do qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que de dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros, que estavas longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Se tem uma mensagem que nós temos que abraçar nesse final, é que a cruz destruiu a inimizade. A inimizade de Deus de homem para com Deus, e de um povo para outro povo. Toda forma de inimizade é uma afronta à obra da cruz. Deus enviou seu Filho e Ele destruiu a inimizade. Que nessa manhã você compreenda que essa era a sua condição. Nós
por causa da obra do seu Filho, Ele destruiu o muro da separação, da inimizade. E hoje você espera a consumação, ou seja, o final da redenção.